Muito bem, pessoal, chegamos então à nossa sexta aula de processo penal, penúltima aula de processo penal, e hoje nós vamos ver exceções, tá? Exceções é uma preliminar de mérito utilizada na resposta à acusação. É muito importante essa aula, é muito importante esse tema, tá? Fiquem muito atentos a esse tema. Se você está aí com o seu caderninho de anotações, faça as suas anotações. Se você não tiver com o seu caderninho de anotações, você está errado, tá? Então isso daqui depois você vai aprofundar no PDF, mas hoje eu vou falar mais bem prático para vocês sobre exceções, tá? Então, exceções, pessoal, está lá no artigo 95 do Código de Processo Penal. O que é exceção, gente? Qual que é a diferença de exceção para nulidade? Se você pegar o artigo 95 e se você ler lá a primeira parte do artigo 564, basicamente isso daqui vai estar quase a mesma coisa, principalmente isso aqui, ó. Incompetência e suspeição, impedimento, tá? Legitimidade de parte também. Isso aqui. Basicamente isso aqui também, tá? Nas nulidades. Por que existem os dois? Por que tem exceções e por que tem nulidade? Exceções, basicamente, você vai utilizar para impedir atos processuais, enquanto na nulidade é para você anular atos já realizados, tá? Quanto aqui, por exemplo, ó, qual que são as hipóteses de exceções? Suspeição do juiz, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, tá? Então, exceções é para impedir que um juiz suspeito julgue, é para impedir que um juiz incompetente julgue, é para impedir que um processo que está em litispendência tenha andamento, é para impedir um processo contra uma pessoa que não faz parte do processo, ou seja, pessoa alheia aos fatos, para impedir o andamento de uma ação penal que já houve julgamento, entendeu? Então, exceções é para você impedir. Qual que é o momento exato de você apresentar uma exceção como preliminar de mérito? É na resposta à acusação. Somente exceções, somente vai caber na resposta à acusação. Por quê? Porque nas alegações finais, o juiz suspeito já julgou. Como assim já julgou? Ele já recebeu a denúncia. O juiz incompetente já julgou, ou seja, ele já recebeu a denúncia. Ele já recebeu a denúncia, ele fez instrução e julgamento, ele deu andamento a um processo, entendeu? Dispendência mesma coisa, legitimidade mesma coisa, coisa julgada mesma coisa, tá? Então, gente, exceções é a primeira oportunidade de defesa do réu. Inclusive, a primeira coisa que você faz na resposta à acusação é exceções. É analisar se há alguma hipótese de exceções, beleza? E como que você vai saber se um juiz é suspeito? Lá pelo artigo 254 do Código de Processo Penal, tá? O juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. E aqui os incisos. Então, você pode pôr exceção. Então, se o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, se ele for cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo o processo fato análogo, tá? E dentro dessa hipótese aqui, ó, qual que é a sua missão? A sua missão é encontrar se há alguma suspeição do juiz. Mas eu vou ficar procurando, vou ficar lendo todos esses artigos? Não. Quando você for fazer uma resposta à acusação, o próprio examinador ele vai dar para você essa informação do juiz. Ele vai falar, ó, o juiz, apesar de ser amigo do íntimo, ele vai falar que o juiz é primo, ele vai falar que o juiz é alguma coisa do réu, ou do MP, ou de alguma coisa, ou da vítima, entendeu? Aí se o examinador trouxer para você essa hipótese do juiz, essa característica do juiz, você vai utilizar essa informação para buscar uma exceção de suspeição ou de impedimento, que é lá do artigo 252. Ó. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo que tiver funcionado quando cônjuge ou parente, consanguíneo, afim, entendeu? Todas essas hipóteses aqui do artigo 252. E do 253 também, por impedimento. Se o juiz for primo um do outro no juizado especial, ele não pode fazer parte do colegiado. Tá? Só que, como que você vai identificar se é o caso de suspeição ou se é o caso de impedimento? Lendo o próprio enunciado, se você não vai inventar uma suspeição, entendeu? Você não vai chegar lá e inventar a suspeição do juiz, você não vai colocar uma exceção de suspeição porque você quer ter uma tese de defesa, de incompetência porque você quer uma tese de defesa. Não, você vai fazer a suspeição se o examinador der essa hipótese para você e se essa hipótese tiver um dos incisos aqui do artigo 254. Se for em caso de impedimento, ele vai dar uma das hipóteses do artigo 252, tá? Ele vai falar que o juiz é suspeito, ele vai falar que o juiz é cônjuge, que ele é ascendente, que ele é descendente, que ele vai falar que ele é filho, primo, entendeu? Parente, amigo de alguma das partes, tá? Então essa informação vai servir para você combater através de exceções.
E depois a gente tem a exceção de incompetência, tá? Que é a incompetência, que serve para demonstrar a incompetência do juízo. Ou seja, é a primeira oportunidade de defesa que você vai ter no processo de verificar essa incompetência aqui. Como que você vai verificar a incompetência? Se o juiz ele te der aquelas hipóteses que a gente já conversou lá na aula de competência, né, jurisdição e competência, ele vai dar várias cidades, tá? Ele vai dar várias ocorrências do réu em várias cidades. Ele vai colocar que ele está sofrendo situação penal em cidade diferente, tá? Em juízo incompetente. Aí basta você alegar em exceções, tá? Essa incompetência aqui. E temos também aqui a exceção de litispendência. O que é litispendência, pessoal? Serve para demonstrar a existência de outro processo idêntico em andamento tramitando em outro juízo, tá? O que é isso? Imagina o seguinte, que ele cometeu um furto, né? Imagina que tem duas varas criminais lá na cidade. Ele cometeu um furto lá nessa cidade. Então o MP entrou com uma ação aqui, o outro MP entrou com a ação lá. Então, litispendência, porque os dois juízes receberam a mesma denúncia, ou seja, o mesmo fato contra o mesmo criminoso. Então, litispendência, tá? Que é uma ação ali que está pendente de julgamento. Beleza, gente? Deve pedir, então, a extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Esse é o pedido que você faz. Seguindo, nós temos a exceção de ilegitimidade de parte, que é uma das faltas, né, de condições da ação. Serve para demonstrar a falta de uma das condições da ação, requerendo a rejeição da denúncia nos termos do artigo 395.2. Então, se tiver uma exceção de ilegitimidade de parte, além de você fazer uma tese de defesa de exceções, lá no mérito você vai também vai fazer uma rejeição da denúncia. Ou você pode fazer os dois juntos, tá? Ou você pode pedir a rejeição da denúncia no mesmo tópico de argumentação. Eu recomendo você fazer separado, tá? Faz a exceção, mostra que é legitimidade de parte lá e depois você, no mérito, coloca a rejeição da denúncia em razão da ilegitimidade de parte, tá? O exemplo aqui de legitimidade de parte é o MP oferece denúncia contra o pai, menor de 18 anos oferece queixa-crime sem representação legal, tá? Isso aqui são coisas de ilegitimidade de parte, tá? E depois, para finalizar, a coisa julgada. O que é a coisa julgada? Serve para demonstrar a existência de uma ação penal já transitada em julgado pelo caso idêntico, ou seja, já houve julgamento do mesmo fato na nova denúncia. Você pede também a extinção do processo. Coisa julgada é aquilo que já houve trânsito em julgado, já transitou em julgado, tá? Você não pode confundir com a litispendência, tá? Litispendência, o processo está em andamento, não tem ainda trânsito em julgado. Agora, aqui na coisa julgada, tem que ter o trânsito em julgado, tá? Transitou em julgado, às vezes ele até já foi absolvido, teve decretado ali, inclusive, alguma extinção de punibilidade, enfim, ou está preso, tá? Não importa. Não pode confundir coisa julgada com litispendência, tá? Isso é importante. Beleza? Pessoal, exceções é isso. É bem simples, né? Exceções. A única coisa que vocês precisam ficar atento a exceções é o momento de você pedir uma exceção, né? Você opor ali uma exceção. Você vai opor exceção somente na resposta à acusação, tá? As nulidades depois, em eventual alegações finais, você vai apresentar ali nulidade. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre exceção. É uma aula simples, é uma aula rápida, peço para você que se aprofunde lá no PDF, mas fique tranquilo que exceções nós vamos treinar bastante nas aulas práticas de resposta à acusação também. Beleza? Então é isso, meus queridos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.